Na última quinta-feira, o Joe Mixon foi julgado e declarado inocente no envolvimento em uma briga de trânsito em que ele foi acusado de apontar uma arma na cara de uma motorista no centro de Cincinnati. Na época, a gente até comentou aqui, os Bengals estavam prestes a pegar os Bills nos playoffs, aquele jogo que eles eliminaram os Bills, e tava o Joe Mixon brigando no trânsito apontando arma. Só que aí fomos surpreendidos, porque pelas provas, pela análise das evidências, ele foi declarado inocente. E aí, com isso, ele está livre de uma eventual suspensão por infringir a tal política de conduta da liga que a gente acabou de citar. Porém, ao estar disponível para os jornalistas após o treino do último domingo, ele se recusou a responder perguntas de 4 profissionais específicos sem explicar o motivo. Então, recusou e eram perguntas não só sobre o caso, tiveram perguntas sobre o caso também, mas sobre a temporada, sobre a expectativa, reestruturação de contrato dele com os Bengals. Ele escolheu alguns ali que ele falou que ele não ia responder e não explicou por quê. Aí mais tarde o seu agente usou o Twitter para explicar que a atitude era uma resposta a análises e matérias críticas sobre o Mixon, tanto dentro quanto fora de campo. Se a moda pega, Wallace, vai sobrar algum jogador dando entrevista na NFL ou acabou a entrevista? Não tem Vai mais. virar todo mundo o Marshawn Lynch, né? Eu estou aqui porque senão serei multado pela NFL, papapá, papapá. Na época do Super Bowl do Seahawks, ele fazia questão de sentar lá em frente aos jornalistas e só repetir esse tipo de declaração e falando que só estava lá para não ser multado. Hoje em dia, até filme faz, né? Então, né, vamos ajudar aí a igreja. Mas como pessoa que bota esse sorvete na cara dos outros de vez em quando, eu acho que o John Mixon perde uma oportunidade. Porque quando você é criticado injustamente, ou até, vamos lá, ele que sofreu uma acusação injusta e acabou sendo provado inocente. Tá aí a sua hora de falar, pô. É o seu momento de brilhar. É o famoso, vocês vão ter que me engolir do Zagallo. Né? A sua resposta é o que você pode dar de melhor. Eu sei que é duro para um jogador de futebol americano e especialmente o Joe Mixon, que é um cara muito identificado com a franquia, com o Bengals, segurou essa marimba aí durante muito tempo, até chegar um quarterback bom, ter um outro wide receiver lá que pode, de talento, que pode aliviar a função dele de running back. Então, é um cara que passou por muita coisa nos Bengals, mas ele não está acima de críticas, ele não está acima de qualquer observação sobre o seu jogo. A resposta dele sobre esse jogo tem que ser dentro de campo. Eu concordo com essa afirmação em si. Mas ela também precisa ser fora de campo. Se ele não concorda, fala assim, cara, você falou que eu estou correndo mal entre os tackles, você já pegou a estatística tal, assim? Argumenta, dê a sua versão, porque senão fica a versão só do analista, do crítico, e a sua versão nunca vai sair na imprensa. Então, eu reconheço, o jornalista tem direito de perguntar e a outra pessoa tem direito de não responder ou responder o que quiser, mas eu acho que o jogador tinha que encarar essa hora, esse momento como o momento que ele tem de passar a sua verdade. Concordarei integralmente com a opinião do meu amigo membro da imprensa, né? Assim, o cara sabe do que ele tá falando. Eu acho que o Mixon perde uma oportunidade. O que eu acho sempre válido falar, toda vez que tem alguma coisa assim, com relação a técnico versus imprensa, jogador versus imprensa, especificamente da NFL, é o seguinte: a gente que é brasileiro, acho que às vezes a gente perde um pouco a pegada que é a imprensa americana em termos de tudo, assim, tanto hot take, quanto análise, quanto às vezes martelam uns caras, assim, é pegado, mano, é pegado, é mais ou menos igual a mesma coisa que você vê propaganda americana, você vê que ela tem um quesinho de deslealdade quase, assim, e eu acho que a imprensa americana é um pouco assim, né, de maneira que você tem alguns caras que é razoável que os caras não queiram, né, falar livremente o tempo inteiro com a imprensa. Eu concordo inteiramente. Eu acho que ele perde uma grande oportunidade agora também de descascar, né? Ele foi descascado absurdamente. Ele podia falar, e aí, rapaziada, como é que é? Agora eu sou inocente e tal, legal. Né? Mas ainda assim mantendo o nível de humildade, né? Que é uma coisa que faz ele parecer bem. Mas eu acho relativamente compreensível esse tipo de reação lá. Lá eu acho a imprensa assim, uma coisa absurda, né? Especialmente os caras que cobrem NFL. Assim. Tem algumas coisas que são feitas ali que eu acho bizarro. E como técnico ainda, eu acho muito pior, né? Porque assim, aqui no Brasil a gente tem perguntas do tipo:
todo respeito, não sei se vocês, o Wallace, eu sei que já trabalhou com coisa de futebol, mas você tem pergunta assim, o técnico acaba de perder o jogo, aí o repórter pergunta assim, como é que você tá se sentindo com essa derrota? Pô, isso é sacanagem, cara. Então você tem esse nível e você tem os caras que se promovem em cima das histórias, né? E aí essa, evidentemente, é um tópico que parece ser sensível para o Joe Mixon, como deveria ser, né? Ele foi tostado na época que saiu isso aí. Então eu acho plenamente razoável, assim, ele não tá disposto a fazer isso. E a pergunta o Tigas falou, se a moda pega, eu acho que não pega, honestamente, assim. Honestamente, eu acho que tem alguns jogadores que a imprensa dá uma marcada legal. Alguns com razão e outros com bastante menos razão, assim. E eu acho que também envolve os caras lá da imprensa de Cincinnati, que geralmente entrevistam ele, fazer essa autoavaliação, né, também agora. Né? Tipo assim, a próxima vez que rolar alguma coisa nesse sentido, talvez, quem sabe, medir um pouco o nível do que eles estão comentando sobre o cara, né? Porque aí eles também perdem algumas linhas editoriais no futuro, de alguma forma. É aquela coisa, nunca vai ter uma unidade, e aí é inocência até do Joe Mixon também pensar que ele só vai ter crítica e análise positiva. Existe uma parcela sensacionalista que pega no pé? É claro. Mas isso é um efeito colateral que é necessário para o cara ter o jogo transmitido no domingo e o salário dele ser 8 milhões de dólares no ano, em vez de 1 milhão. Porque se ele jogar só para quem está no estádio vendo, ele não vai ter o tamanho que ele tem, ele não vai ter o contrato de patrocínio que ele tem. Então, o trabalho do jornalismo como um todo, com todos os defeitos, ainda é indispensável para a NFL ser do tamanho que ela é. E o cara não pode perder isso de perspectiva. Ele pode tretar com o outro que ele não gostou e tal. Mas pelo que eu vi do histórico desses caras, eu também não pesquisei a fundo. Pelo que eu vi por cima, superficialmente, dos 4, teve um que era mais mala, que parecia que fazia na deslealdade, e os outros 3 faziam críticas que, sem você ter todas as evidências e tal, eram críticas normais, dúvidas normais sobre o comportamento do Mixon. É aí ele pegar e ficar sentido com isso e agora vir e simplesmente falar que não vai responder os caras, eu acho completamente equivocado por parte dele. Agora, é claro que jornalista não é santo, tem muitos só na lacrada, tentando ganhar like em cima de jogador também. Isso também tem. É um efeito colateral que, infelizmente, não vai ser possível a gente limar do trabalho da imprensa, porque sempre vai existir.